Bom dia! Bom dia, sexta-feira! E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Que Deus abençoe muito nosso dia, nossa sexta-feira. Amém? Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Bom dia, Lu! Bom dia, pessoal! Que amor é esse? Bom dia, vó! Não tem Bom dia, primo! Bom dia, Elias! Bom dia, pessoal! Deus abençoe muito o nosso dia, nossa sexta-feira. Que seja um dia, bom dia, Jéssica, que seja um dia cheio da presença de Deus. Exatamente isso. Deus já nos abençoou por acordarmos mais um dia. Deixa eu mudar a música, porque senão eu concentro na música. Pronto. Deus já nos abençoou por nos conceder, né, gente, mais esse dia. Glória a Deus por isso, como é bom poder acordar, poder viver o propósito de Deus, com a certeza de que Deus é por nós. Quem será contra nós, não é mesmo? Então, que a gente viva verdadeiramente isso, que a gente creia, que a gente busque, que a gente alimente a nossa fé. Hoje o capítulo tá muito especial, nós estamos lendo juntos. Se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe mesmo, que seja a primeira de muitas, que você continue conosco nesse propósito. Nós estamos fazendo o nosso devocional de segunda a sexta-feira e a gente está lendo, né, o Novo Testamento. Nós já estamos em Romanos, mas eu sempre em toda live contextualizo para todo mundo entender. E o livro de Romanos, como a gente tem falado, é como se fosse um manual para o cristão, né? É um manual assim de o que Deus espera de nós, como nós devemos agir, sabe? Como nós devemos sentir, o que nós precisamos tomar cuidado. Então, é um livro muito poderoso, é o que eu falei ontem. É um livro que em muitos momentos constrange, porque antes de nos libertar, antes da verdade nos libertar, ela um pouco nos constrange pra gente realmente mudar aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas, né? Mas nessas últimas lives a gente falou muito sobre o pecado, sobre a consequência do pecado nas nossas vidas, né? Pecado é pecado e não dá pra relativizar. Existem pecados que as consequências são maiores? Obviamente, né? Existem várias consequências para cada pecado, mas a gente não pode negligenciar o pecado. Erro é erro, né? E hoje em dia as pessoas, como a gente tem falado, tentam relativizar. E a gente vai relativizando isso na nossa vida também, né? Mas a gente esquece que toda ação tem uma reação. Tudo tem uma consequência. Então, o que nós temos plantado? O que nós temos plantado na nossa vida? Se a gente quer viver uma nova vida em Cristo, tantas vezes a gente chega para Deus e fala: Deus, nada na minha vida tá dando certo, eu queria tanto viver um novo, uma vida nova, novas oportunidades. E o que você tá fazendo? O que você tá fazendo de novo? O que você tá fazendo para mudar? Será que você tá reavaliando as suas atitudes, o que tem te atrasado, o que tem te afastado da presença de Deus? Porque em muitos momentos nós nos afastamos da presença de Deus. Não é Deus que se afasta da gente, né? Nós que vamos nos afastando de acordo com as nossas intenções, de acordo com as nossas atitudes. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, nos capítulos a gente falou sobre o pecado e o resultado do pecado. Só que hoje a gente vai falar de algo muito especial, que é a vida do Espírito, a vida pelo Espírito. Porque antes da gente conhecer verdadeiramente a Deus, nós temos muitas dúvidas. E uma delas é: Senhor, como que eu vou viver sem isso? Às vezes você tem algo aí que você não consegue abrir mão, que você sabe que é errado.
uma atitude, um temperamento, um comportamento, enfim, várias coisas na nossa vida. E aí, você vai conhecendo mais de Deus, você fala, nossa, isso tem me afastado do Senhor, mas como que eu vou viver sem isso? Nossa, sou uma pessoa tão explosiva, sou uma pessoa tão insegura, como que eu vou viver sem isso? Assim, como que Deus vai me mudar, né? Sou uma pessoa tão controladora, sou uma pessoa tão que quer ter domínio da situação, e eu sei que para viver a vida com Deus não dá para ter domínio de nada, controle de nada. Como que eu vou fazer? E a boa notícia é que não é você que vai fazer. Então, a gente não precisa ficar lutando com a nossa própria força. A boa notícia é que se você se sente fraco, Deus te vê muito forte. Deus ama pessoas fracas, sabe? Mas não na fraqueza, vamos falar, ruim assim. Não. É porque Ele gosta de pessoas imperfeitas, para realmente Ele ir moldando. Nós somos pessoas imperfeitas, né? Então, quem vai nos capacitar a viver todos os planos do Senhor é o Espírito Santo que habita em nós. Não somos nós mesmos, né? Então, eu sempre falo isso com as pessoas. Ninguém nunca precisou me falar o que eu devia e o que eu não deveria fazer depois que eu fui conhecendo mais a Deus. Do que eu deveria me afastar, dos ambientes que eu deveria afastar. Ninguém nunca, gente, precisou me falar nada. Nada. O Espírito Santo me conduziu pra tudo. Então, assim, primeiro que a gente entre na presença de Deus. Permita que Ele nos molde, permita que Ele nos mude. E aí as outras coisas são com Ele. A gente só precisa estar disponível, né? Então, se você tá com a sua Bíblia aí, abre em Romanos, capítulo 8. É um capítulo muito poderoso. Tem várias chaves aqui pra nossa vida, hein? E ele já começa com uma maravilhosa, a boa notícia. Porque, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Glória a Deus, olha só que amor é esse, né, de Deus pela nossa vida mesmo. O que nada poderia fazer para nos salvar mesmo, para tirar essa condenação das nossas vidas. Deus enviou seu próprio Filho para isso. Então ele fez a semelhança de um homem pecador, porque Jesus veio como homem, né? Como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, olha só que importante, está falando aqui, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E quem que não vive mais pela carne? Quem vive para Cristo. Porque vive segundo o quê? Vive segundo o Espírito. Então, assim, como é maravilhoso isso, né? Da gente saber que a gente, quando se entrega, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Nós podemos descansar com a certeza de que agora a gente vive pelo Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Gente, isso aqui é muito importante. É muito importante. Sabe por quê? Porque tudo que a gente alimenta, cresce. Tudo que a gente alimenta, cresce na nossa vida. Seja algo bom ou seja algo ruim, certo? Então, se a gente se alimenta só do que alimenta a nossa carne, só dos pecados, só dos prazeres momentâneos, dos nossos desejos, das nossas vontades, assistindo coisas ruins, gente, o pecado vai crescer dentro de nós. O desejo vai crescer dentro de nós, né? Por exemplo, você tá fugindo da imoralidade sexual, uma coisa muito séria, gente. E assiste pornografia, você tá alimentando o seu desejo. Você tá alimentando os seus prazeres.
Por isso a pornografia é tão perigosa. Se você tá fugindo de alguma situação e tá ali todos os dias se enfiando em ambientes que vão te levar para aquela situação, você vai o quê? Vai alimentar os seus desejos, vai alimentar os seus prazeres. Por isso é muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente ouve, com o que a gente fala, porque isso vai estar nos alimentando. E aí a gente vai estar alimentando o quê? A carne ou o espírito? Depende. Depende do que a gente vai estar assistindo, do que a gente vai estar produzindo, do que a gente vai estar escutando, dos ambientes que a gente vai estar frequentando. Sabe? Então isso é muito importante. Porque quem vive segundo a carne tem uma mente voltada para a carne. Por isso que quando a gente quer viver uma vida com Deus, a gente precisa fazer escolhas. A gente precisa se afastar de situações. A gente precisa se afastar de ambientes. Muitas vezes a gente precisa se afastar de algumas pessoas. Por quê? Porque elas estão nos ajudando a alimentar a nossa carne. A nossa carne. E Deus trabalhou muito isso na minha vida, gente. Eu precisei me afastar de algumas situações assim e no começo eu ficava me sentindo um pouco culpada. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui. Quem traz a culpa sobre a nossa vida não é Deus. O inimigo quer colocar a culpa sobre os nossos ombros todos os dias. Principalmente quando você estiver buscando a presença de Deus sobre a sua vida. A culpa que ele vai tentar colocar sobre seus ombros. E aí você vai saber, eu tô no caminho certo. Eu tô no caminho do Senhor. Eu vou vencer essa batalha. Mas por que o Senhor me confrontou, às vezes, para sair de alguns ambientes, de alguns lugares? Se Jesus andava por todos os lugares, se Jesus andava com todas as pessoas, por que, Isabela, que eu vou precisar me afastar? Para que ele te molde. E assim, você alimente mais o seu espírito do que a sua carne. Quando o seu espírito estiver mais cheio, mais alimentado, estiver falando mais alto que a sua carne, pode ter certeza que Jesus vai te enviar para alguns outros lugares. Aí sim, ele vai te enviar para ambientes, para lugares, para pessoas, porque ele sabe que você está pronto para viver aquilo. Ele sabe que o seu espírito está cheio de vida, né? Ele sabe que você tem alimentado a sua fé. Ele sabe que sua mente não está sendo alimentada por desejos carnais. Por isso, é muito importante a gente tirar um tempo da nossa vida quando a gente quer se conectar, né? Verdadeiramente se conectar com Deus. Por isso que é tão importante a gente se desconectar um pouco do mundo. Para depois a gente voltar, mas voltar fortalecido, voltar com a identidade firme, voltar sabendo quem nós somos e que nada vai ser capaz de nos corromper, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Amém? E aí ele fala exatamente isso. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então por que a mentalidade da carne é inimiga de Deus? Porque ela nos afasta, ela nos cega, gente. Ela nos cega. E eu falo isso por experiência própria. Porque quando eu vivia afastada, quando eu vivia distante de Deus, se eu fosse ler a Bíblia, eu não ia compreender nada. Eu ia falar, meu Deus, que bobeira. Que isso? Não é porque a gente fica cego. A nossa carne está falando tão mais alto que a gente se cega. A gente não consegue ver a glória de Deus sobre cada detalhe. Eu não era sensível. As pessoas falam ser sensível é ruim. Não. Ser sensível te ajuda a perceber as bênçãos de Deus em cada detalhe da sua vida. Então Deus me deu essa sensibilidade de perceber isso. Entende? E ele continua. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Porque quem está sendo dominado pelos seus próprios desejos está tentando controlar a sua própria vida. Está se colocando no centro de todas as vontades.
e tá se esquecendo de submeter à vontade de Deus. Como que a gente vai crer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável se a gente não vive ela? É muito fácil falar. Viver é verdadeiramente difícil, mas eu vou te falar, vale muito a pena. Vale muito a pena porque é pelo Espírito, não é por nós mesmos. Talvez se a gente ainda não viva isso, se você não viva isso, se você ainda não experimentou essa sensação, talvez vai falar, ah não, é chato, eu não consigo. Gente, quem experimentou a presença de Deus uma vez na vida, nunca mais vai querer viver outra coisa, nunca mais vai querer viver sem a presença de Deus. Nunca mais. A experiência real, daquela presença real, sabe? Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, olha que demais. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas para receberem o Espírito que os torna filhos por adoção, por qual chamamos de Abba Pai. Isso é lindo. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Gente, olha que coisa linda que tá falando aqui. Nós não recebemos um espírito que nos escravize. Nós não recebemos um espírito de condenação. Pelo contrário, o que a gente leu o tempo inteiro no livro de Atos é que o Espírito Santo nos entrega um espírito de ousadia. De ousadia, né? Viver a vida com Deus é fugir da segurança, vamos falar assim. Daquela falsa sensação de segurança, daquela falsa sensação de controle que nós temos. É quando a gente entrega o controle nas mãos dele, quando a gente vai vivendo, dando passos de fé. Mas quando a gente recebe o Espírito, o nosso Espírito é testificado de que agora nós não estamos sozinhos. E por isso nós somos ousados em Cristo, porque nós recebemos um espírito de filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, como um pai, ele nos protege. Como um pai, ele nos acompanha. Como um pai, ele nos ama. Ele nos ama, sabe? Então, assim, aqui tá falando muito isso. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então não é ninguém. Eu posso te falar que você é filho de Deus, mas às vezes você pode não se sentir assim. Peça para que o Espírito Santo te molde, te testifique para isso. Mas é importante, para sermos considerados filhos de Deus, nós devemos ser verdadeiros filhos. E na Bíblia fala que só será considerado filho de Deus quem crê em Jesus Cristo. Então não tem outro meio. É quem se arrepende dos seus próprios pecados, quem se arrepende do seu próprio eu e se entrega verdadeiramente para Cristo. E o resto é com Ele. Ele vai nos moldando, Ele vai nos mudando, Ele vai, nos alimentando. Mas quando a gente verdadeiramente se entrega, a gente tem essa testificação no nosso espírito.
Eu não sei explicar, gente. Realmente eu não sei. O sobrenatural de Deus é assim. Tantos momentos nós não vamos entender. Em tantos momentos não vai fazer sentido. Mas não tem que fazer sentido, né? As coisas de Deus não são para serem sentidas, não são para fazerem sentido. É realmente pra gente testemunhar o sobrenatural dele. Assim como o milagre é algo sobrenatural, a graça de Deus na nossa vida também. Entende? Então, assim, é o Espírito Santo que te testifica. São experiências particulares que você vai ter com Deus. Por isso que é tão importante que a gente tenha experiências com o Senhor, para que a gente testifique isso no nosso espírito, para que a gente não somente conheça Ele de ouvir falar, mas sim de eu conheço, porque eu sinto, sabe? Eu consigo sentir a presença dEle. Então, que a gente permaneça firme. E olha só que lindo, se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, os sofrimentos, eles são normais na nossa vida, vão acontecer, e vai falar exatamente sobre isso agora nesse capítulo. Por isso que eu falei que o capítulo 8 de Romanos, ele é muito especial, porque ele começa falando sobre o Espírito Santo, que é ele que vai nos capacitar a viver pelo Espírito e não pela carne. E agora vai falar sobre a glória futura. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Gente, esse aqui é um versículo que a gente precisa meditar todos os dias. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Sabe? Então, quando a gente se apega a isso é fé. Isso é fé. Dar existência àquilo que ainda não existe, àquilo que ainda não é vívido, àquilo que ainda não é sentido. Mas a gente crê com todo o nosso coração na glória que nos será revelada. Independente do sofrimento em que a gente esteja passando agora, ele é pequeno demais perto da glória de Deus. É nisso que a gente tem que se apegar. É isso aqui a nossa esperança. Entende? Porque quando a gente se apega a isso, os nossos sofrimentos, as nossas inseguranças, os nossos medos, eles ficam pequenos perto da glória de Deus, perto do que nos espera, perto da bondade, do amor dele por nós. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Gente, isso aqui é muito bonito. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoração como filhos e redenção do nosso corpo. Isso é maravilhoso. Sabe o que está falando aqui? Que nós, nessa terra, enquanto Jesus não volta, enquanto a gente aguarda pela glória de Deus, nós estaremos sofrendo dores de parto. A preparação. Por quê? Essa vida, nós não nascemos, nós não fomos criados, a palavra era essa, para vivermos somente isso. Nós fomos criados para a eternidade. Então, por isso que o nosso espírito
espírito sempre anseia por algo a mais. É por isso que aqui na Terra nós nunca vamos nos sentir completamente preenchidos. Sabe? Por mais que a gente viva com Deus e Ele nos preencha, Ele nos traga esperança e Ele nos testifica isso, a gente sabe que as dores, os sofrimentos, eles vão acontecer porque isso aqui é passageiro. Porque nós fomos criados mesmo, foi para eternidade. Nós não somos deste mundo. Só que o que a gente faz? A gente se esquece disso, a gente se esquece da promessa de Deus e a gente começa a viver o quê? A gente começa a ser parte do mundo. A gente começa a fazer parte do mundo. A gente começa a alimentar a nossa carne. A gente se esquece que isso aqui, gente, é rápido demais, é passageiro demais. E como que a gente quer viver uma eternidade com Deus se aqui na Terra, que é tão curta a nossa estadia, a gente quer viver uma vida afastada dele? Faz sentido? Não faz sentido. Por isso que a fé é isso, por isso que a gente tem que alimentar a nossa fé. Por que uma mulher passa pelas dores de parto? Para gerar um filho. Ela sabe disso. Então, por mais que a dor seja muito grande, eu não sou mãe para falar, sobre isso, mas eu amo ver relatos de parto, gente. Eu acho a coisa mais linda. Eu acho um parto a coisa mais sobrenatural de Deus que existe. Só que a gente acostuma tanto com as bênçãos de Deus que as coisas banalizam na nossa mente. Passa a reparar como que um bebê nasce, gente. Como que ele é gerado no ventre de uma mãe. As pessoas, elas não percebem isso e por isso elas banalizam a vida. Mas a vida é preciosa demais. Eu fico assim maravilhada com aquilo. Acho lindo demais. E por que vocês já pararam para perceber? Você sempre vai conversar com uma mãe, fala, é uma dor insuportável, mas eu não lembro da dor. Na Bíblia fala isso, né? E é exatamente isso que a gente vive. Quando a gente está passando pelas dores de parto, talvez a dor pareça muito grande, mas quando a gente vive a glória de Deus, a gente se esquece de todas as dores, a gente se esquece de todo o sofrimento, né? Então a gente tem que se apegar a isso, a glória de Deus, a presença dele, a promessa de Deus, não ao sofrimento. Por isso que eu gosto muito de comparar com as dores do parto, porque o parto ele é necessário para ter vida. O bebê não vai nascer se não for pelo parto. E é exatamente isso. A glória de Deus vem pelo nosso sofrimento, né? Vem por essas dores de parto. Então a gente tem que se apegar a isso quando estiver passando por um momento ruim, para que o sofrimento ele se diminua perto da glória de Deus. Sabendo que não é uma vida ruim, é um momento e ele vai passar. Né? Ele vai passar. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Isso é lindo, isso é fé. Esperança que se vê não é esperança. Então a fé é isso. Fé você pode tocar? Não. Fé você pode ver? Não. Fé você pode sentir? Pode, mas não sempre. Se a gente se agarrar ao sentir o tempo inteiro, a nossa fé vai se esvaziar. Porque tem alguns momentos que a gente vai ter que ter fé sem ver, sem sentir, sem tocar, só pela fé. E fé é isso. Esperança que se vê não é esperança. Entende? Então é viver fé, é você dar a existência para aquilo que ainda não existe. Isso é milagre. Isso é milagre. Quando você crê em um milagre, você está crendo o quê? Que algo que ainda não aconteceu, que às vezes é impossível aos nossos olhos de acontecer, vai acontecer. Por quê? Pela sua fé. Porque Jesus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Entende? Então, é mesmo sem ver, sem sentir, sem tocar. E aí continua. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente.
Paciência é um fruto do Espírito, né, gente? É um fruto do Espírito. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é lindo. Quando alguém fala pra mim, Bela, eu não sei orar, eu falo, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo é quem nos conduz. Então, vá até Deus, sabe? Abra sua boca pra Ele. Fica ali na presença dEle. Isso é maravilhoso. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E aí, agora vem uma das partes mais lindas do capítulo 8. Mais que vencedores. Sabemos que Deus age. Gente, esse versículo aqui é pra gente anotar na parede. Versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, quando alguém te perguntar, mais uma vez, ou se você se perguntar, qual o meu propósito? O meu propósito é viver a vontade de Deus. Eu não sei, mas Ele sabe. A gente vive numa geração com sede de propósito, né? Mas quando a gente entende que é Deus que nos entrega o propósito, a gente descansa. Descansa nisso. Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Gente, olha que lindo! Deus nos criou antes mesmo de nós sermos concebidos no ventre das nossas mães. Deus nos criou antes mesmo dos nossos pais nos conhecerem. Deus nos criou antes mesmo de virmos à terra. Ele nos conheceu. Ele nos predestinou para sermos imagem e semelhança de Jesus. Isso é lindo demais. A fim de que Ele seja o primogênito. Que Jesus seja o primogênito entre nós que somos irmãos. Olha que coisa mais linda. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Esse versículo também, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Gente, isso é maravilhoso. Se você está vivendo alguma injustiça na sua vida, se você está vivendo alguma dificuldade, se você está sentindo que o inimigo está se levantando contra você, se o inimigo está se levantando contra a sua família, se o inimigo está se levantando contra os seus projetos, contra o seu trabalho, independente. Porque se nós sabemos que Deus é por nós, o inimigo vai querer tentar e destruir isso o tempo inteiro. Mas a gente pode ter certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós precisamos declarar isso sobre a nossa vida. Quando a gente sentir que a batalha está difícil, o fardo está pesado, a gente declara, olha, se Deus é por nós, se Deus é por mim, nada vai ser capaz de me abalar. Nenhuma situação, ninguém, por mais difícil que seja a situação, às vezes a pessoa está se levantando contra você, pessoas estão se levantando contra você, pessoas estão sendo injustas com você. Saiba de uma coisa, a justiça divina, ela é maior que a justiça dos homens. Vou repetir. A justiça divina é maior do que a justiça dos homens. Então, às vezes, você se sente não visto, vamos falar assim. Às vezes você se sente invisível aos olhos das pessoas, mas Deus te vê.
e Ele irá te justificar. Então, somente creia nisso. Se apegue a isso, que se Deus é por você, quem será contra? Aquele que não poupou o próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então quem que intercede por nós? Deus. A justiça divina, ela é maior do que a justiça dos homens, gente. Quem nos separa do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? Fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Gente, isso aqui é maravilhoso. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Sabe, que nada seja capaz de nos separar do amor de Cristo. Porque fala que, por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Né? Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Gente, glória a Deus. Olha só, eu vou repetir. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? É essa a nossa esperança. É essa a nossa esperança, né? A todos os dias, a todo momento, assim que a gente abre os olhos, por isso que eu falo, abrir os olhos é um grande milagre. Acordar todos os dias é um grande milagre, é uma grande bênção. Então, a cada dia que a gente acorda, a gente precisa agradecer por ter a oportunidade de viver mais um dia o propósito de Deus. Mas tantas vezes a gente acorda e já se levanta com tantos medos, com tantas ansiedades, com tantas inseguranças, né? Porque o mundo, ele é perigoso. Nós vivemos em um mundo caído, né? Mas a nossa esperança tem que ser justamente essa, de que nós não somos deste mundo e nada vai nos afastar do amor de Deus. Nada vai ser capaz de nos afastar do amor de Deus. Então a gente precisa entregar os nossos medos e as nossas inseguranças nas mãos dele, para que a gente viva plenamente o propósito dele, né? O Espírito Santo nos dá um espírito de ousadia para a gente enfrentar todas as situações da nossa vida. Viver aqui na Terra é um risco, mas é o melhor risco que a gente pode viver, porque a gente está seguro de que Deus está conosco. E Ele sabe exatamente o que espera de nós. Ele sabe exatamente antes mesmo da gente nascer, antes mesmo da gente ser concebido, o porquê nós estaríamos aqui. O nosso propósito, o nosso futuro, tudo está nas mãos dele. E a gente está vivendo justamente o contrário. Nós somos uma geração tão ansiosa, que anseia por tantas coisas, que tem uma ansiedade do futuro tão grande. Quando o Senhor fala, não se preocupe com o dia de amanhã. Só se preocupe com o agora que eu te entreguei. Perceba as bênçãos que eu te entreguei nesse momento. E medite na palavra, se eu estou com você, quem vai ser contra você?
coisas vão tentar se levantar contra a sua vida, né? Nós vivemos em uma batalha espiritual. A nossa arma é a palavra de Deus, a nossa arma é a nossa fé, por isso a gente precisa alimentá-la todos os dias. Nós vivemos em uma batalha espiritual, né? Mas podem se levantar contra a gente. Maior é aquele que vive em nós. Maior é aquele que vive em nós. Então que a gente se apegue a isso, a essa esperança. Que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que é o Espírito Santo que vai te capacitar a viver todas as bênçãos e a viver plenamente a vontade do Senhor. Amém? Eu separei, todos os dias eu estou separando um trecho, né? Porque não é uma frase, para ler aqui com vocês, mas é porque essa aqui eu senti de ler hoje, porque quando eu estava lendo o capítulo, eu percebi o quanto, muitas vezes, nós nos sentimos incapazes de viver os planos de Deus, porque nós somos confrontados com a nossa fraqueza. E não são as outras pessoas que nos confrontam, são nós mesmos. Ao nos olharmos no espelho, ao olharmos para a nossa consciência, ao olharmos para a nossa vida, a gente se sente fraco, a gente se sente pequeno, a gente se sente incapaz de enfrentar essas batalhas que Deus nos envia. E aí eu separei isso aqui. O poder de Deus na fraqueza. Somos fracos, mas pelo poder de Deus vivemos com Ele para servir vocês. Eu estou com vocês, isso é tudo que você precisa. Deus fala conosco. Eu estou com você, isso é tudo que você precisa. E Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Todos nós temos fraquezas. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições. Físicas, emocionais, intelectuais, espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como restrições financeiras e relacionais. O mais importante é o que você faz com isso. Normalmente negamos as fraquezas. Nós as defendemos, damos desculpas, escondemos e tornamos a senti-las. Isso impede que Deus as use da forma que deseja. Deus tem uma perspectiva diferente da fraqueza humana. Ele diz: os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Por isso, ele muitas vezes age de forma exatamente oposta ao que esperamos. Imaginamos que Deus deseja usar somente nossas virtudes, mas Ele também quer usar nossas fraquezas para a sua glória. A Bíblia diz: Deus escolheu para envergonhar os poderosos o que o mundo acha fraco. Está em 1 Coríntios 1:27. Gente, Deus escolheu para envergonhar os poderosos o que o mundo acha fraco. As fraquezas não são um acidente. As suas fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em sua vida, deliberadamente, a fim de demonstrar seu poder por meio de você. Deus nunca ficou impressionado com a força nem com a autossuficiência. Aliás, Ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Jesus considera pobres em espírito os que reconhecem as próprias necessidades. Essa é a primeira atitude a ser abençoado por Ele. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada seria realizado, porque nenhum de nós é infalível. Ele utiliza pessoas imperfeitas e esse é um fato animador para todos nós. A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não tem meios de alterar. Pode ser uma limitação física, como deficiência de membros, doença crônica, vigor naturalmente baixo ou alguma inaptidão. Pode ser também uma limitação emocional, como sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar ou algum fator hereditário.
Pode ainda ser uma limitação intelectual ou nas suas habilidades. Nem todos somos absolutamente brilhantes ou talentosos. Quando você pensa nas limitações de sua vida, pode se sentir tentado a concluir: Deus nunca poderia me usar. Mas o Senhor jamais será limitado por nossas limitações. Gente, que lindo. Mas o Senhor jamais será limitado pelas nossas limitações. Aliás, Ele gosta de encher recipientes comuns com seu grande poder. A Bíblia diz: somos como vasos de barro em que esse tesouro é armazenado. O poder real vem de Deus, mas não de nós. E aí, ele vem aqui, ele traz, olha que lindo, ele traz, não sei quantas, acho que 4 coisas que nos ajudam a declarar sobre as nossas fraquezas que nós somos maiores que elas, que Deus é maior que elas e que Deus pode nos usar apesar das nossas fraquezas. A primeira coisa é que a gente precisa admitir as nossas fraquezas. Confesse suas imperfeições. Pare de fingir que é perfeito e seja honesto a respeito de você mesmo. Em vez de viver apresentando desculpas e recusas, identifique sem pressa suas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista delas. Então, olha só, se a gente tem algum espinho nos incomodando no pé, o que a gente faz? A gente vai lá e tira o espinho. Você não vai viver com aquele espinho te incomodando no pé. Você não vai conseguir andar, você não vai conseguir correr, você não vai conseguir fazer nada, porque tem um espinho ali te incomodando. E as nossas fraquezas, quando não são admitidas, são espinhos na nossa carne. Elas sempre vão nos impedir de viver o novo de Deus, de nos impulsionar na vida. Por isso elas precisam ser admitidas. Ok, eu não sou perfeito. Quando você busca a perfeição, você se afasta da presença de Deus, porque você se coloca uma autossuficiência. Se você é tão autossuficiente, você vai precisar de Deus para quê? Só que nós não somos. Nós somos seres limitados. Nós somos seres limitados, que não temos controle de nada. Então nós precisamos da presença de Deus o tempo inteiro. A segunda coisa é regozije-se, deu certo, na sua fraqueza. Paulo disse: sinto-me muito feliz em me gloriar nas minhas fraquezas, pois assim o poder de Cristo poderá agir por meu intermédio. E como que sei que tudo é para Cristo, estou muito contente com a minha fraqueza. Né? Em princípio, isso não faz nenhum sentido. Queremos ser libertos de nossas fraquezas para não regozijarmos nelas. O regozijo, no entanto, é uma expressão de fé na bondade de Deus. É como dizer: Deus, creio que tu me amas e sabe o que é melhor para mim. O terceiro ponto é: compartilhe suas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você abaixa a guarda, tira a máscara e fala sobre suas lutas, mais Deus poderá usá-los para servir para outras pessoas. Quarta, glorie-se em sua fraqueza. Paulo declarou: vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e quão grandioso é Deus, para usar uma fraqueza dessas para sua glória. Em vez de se apresentar como ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja-se como um troféu de graça para Deus. Quando Satanás apontar as fraquezas que você tem, concorde com ele e deixe o coração transbordar de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas. E é o Espírito Santo que nos ajuda em nossa fraqueza. É isso. E aí aqui no final fala: se você quer que Deus o abençoe e o use de forma grandiosa, precisa estar disposto a mancar até o fim de seus dias, pois Deus usa pessoas fracas. Deus opera melhor quando admitimos nossa fraqueza. Amém? Esse livro aqui chama Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito. Maravilhoso.
E eu quis compartilhar isso com vocês. Porque às vezes a gente lê sobre o amor de Deus, mas a gente se sente muito pequeno, a gente se sente muito fraco perto da glória dele. E é isso mesmo. Nós somos pequenos, nós somos fracos, mas a glória de Deus que vive em nós é maior do que tudo isso. Então é o que eu sempre falo, gerar testemunho dói, mas pode ter certeza que a sua vida vai curar muitas vidas. Então nós precisamos estar dispostos a sermos instrumentos do Senhor aqui na terra. Nós precisamos estar dispostos a viver plenamente o propósito dele, gerarmos testemunho, compartilharmos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, o que tem nos machucado, né? Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Então, pega sua fraqueza hoje, entrega para Deus. Se o inimigo tentar te condenar a partir da sua fraqueza, se ele tentar, olha, você é isso, eu sou mesmo, mas maior é aquele que habita em mim. E se Deus está comigo, nada poderá me abater, né? Então, ele ama pessoas fracas, ele ama pessoas imperfeitas, assim como eu e assim como você. Então, não sinta um fardo ser uma pessoa fraca, mas se glorifique pela glória de Deus, porque ele, né, cresce sobre a nossa vida. Ele que nos mantém de pé, ele que nos traz esperança por todos os dias da nossa vida. Amém? Amém! Não saiam daí. Vamos terminar com a nossa oração. Então é isso, gente. Levanta a cabeça, sexta-feira. Coloca um sorriso no rosto. E vamos que vamos. Todos os dias tem uma porção de possibilidades nos esperando, né? Então vamos nos agarrar àquilo que o Senhor quer que a gente viva, né? Agradecendo as pequenas coisas do nosso dia, agradecendo o fato de acordar, agradecendo o fato de estarmos aqui juntos, de podermos viver na presença do Senhor, de termos a oportunidade de viver o propósito dele mais um dia. Amém? Então, feche seus olhos, vamos finalizar a nossa live mesmo em oração, porque a oração é o nosso alimento espiritual, a oração é o que nos conecta ao Senhor. Eu sempre falo isso, a oração não muda quem Deus é, mas muda quem nós somos, quebranta o nosso coração, né? Então feche seus olhos, coloca diante do Senhor agora todas as suas fraquezas, tudo que você acha que tem te impedido de viver, sabe, plenamente a presença dele, aquilo que sempre parece uma condenação na sua mente, parece que é uma limitação. Não se limite. Não limite o Senhor não se limita com as nossas limitações, com as nossas fraquezas. Então coloque isso diante dele hoje. Pai, a gente vem te agradecer, Senhor, te agradecer por mais um dia, por abrirmos os nossos olhos, por vivermos mais um dia no teu milagre, que é estar vivos, Pai, aqui com saúde, com vida. Senhor, muito obrigada pela tua graça nas nossas vidas, tão imerecida, sabe, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, mesmo quando andamos distantes do Senhor, mesmo quando não buscamos o Senhor como deveríamos, mesmo quando não fazemos e somos quem o Senhor espera, né? Que nós sejamos, Pai. O Senhor nos ama e o Senhor está sempre nos esperando, Pai, de braços abertos, Pai. Então nos perdoa no dia de hoje por tanto tempo termos vivido longe da tua presença, pelos caminhos errados, pelas escolhas erradas, pelas atitudes erradas. Pai, nós queremos viver plenamente no centro da tua vontade, Pai. Sabe? Que nessa manhã a gente sinta a tua presença, a paz que excede todo entendimento. Venha sobre cada coração nessa live, Pai. Que ninguém saia daqui da forma como entrou, Pai. Mas que saia diferente. Saia com uma paz que excede todo entendimento. Saia com esperança, Pai. Saia se sentindo realmente capaz de viver todos os teus planos, todos os teus propósitos, Pai. Porque nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Então pode o mundo dizer algo sobre o nosso respeito, mas nós sabemos
quem nós somos, nós sabemos o nosso propósito, nós sabemos que a Tua glória ela é grande demais perto dos nossos sofrimentos. Então os nossos sofrimentos, eles são detalhes perto do que é o Senhor, perto da bondade do Senhor. Então nos capacita mesmo a vivermos todos os dias dessa vida, Pai, com a certeza de que o Senhor sabe do que está fazendo, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós nos entregamos para o Senhor, Pai. Venha sobre as nossas vidas, nos leva para o centro da Tua vontade, Pai. Nos livra de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Amém. Amém! Glória a Deus, gente! Que bom estarmos aqui mais um dia. Como é bom começar o dia aqui com vocês, como é bom começar o dia lendo a palavra de Deus, que nos fortalece, que alimenta o nosso espírito, né? Então, medite sobre essa palavra. Vou ler o versículo 38 para a gente finalizar de novo. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Confie na palavra de Deus e mantenha seu coração disposto e pronto a obedecer. Ao longo da vida, você descobrirá que Deus nos chama regularmente para sairmos da nossa zona de conforto e assumirmos novas posições de fé e de crescimento nele. Eu exorto você com essa palavra. Não desperdice toda a sua vida jogando o jogo da segurança. A segurança é muito confortável, mas ela pode impedir que você atinja o plano perfeito de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Essa passagem aqui é um comentário da Bíblia que eu tô lendo. Maravilhoso. Então não desperdice jogando o jogo da segurança, de querendo viver pelo seu próprio entendimento. Não, o Senhor tem planos maravilhosos para você, mas você precisa dar passos de fé. Você precisa se agarrar a Ele e Ele falar, vem, e você fala, eu vou. Eu não sei o que me espera, mas o Senhor sabe. Porque a vontade dele é maior do que a nossa, é melhor do que a nossa. Os planos, os sonhos são muito maiores. Então, realmente viva nisso. Que o Senhor te dê um espírito de ousadia, de coragem, de enfrentar todas as batalhas da nossa vida. Amém? Que bênção estar aqui com vocês. Muito obrigada, gente, pela presença diária de vocês. Me fortalece muito também. Eu consigo sentir o carinho de vocês daqui, tá? Nós estamos juntos de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Nós temos o nosso canal no YouTube agora. Glória a Deus, nós temos o canal no YouTube, que é Isabela Noli, assim como o meu nome tá aqui. Se você vai lá e todas as lives vão pra lá. Eu tô postando aos poucos, porque são muitas lives que a gente já gravou. Tem 4 meses que nós estamos nesse propósito. Glória a Deus, né? Que bênção. Então, mas Romanos já tá todo lá. Nós entramos hoje no capítulo 8 de Romanos. Então nós estamos aqui de segunda a sexta. Já marca aí na sua agenda, 8 horas da manhã. Que você tem um compromisso, a gente tem um compromisso diário com Deus, de fazer o devocional aqui juntos. Eu pego a sua mão e te mostro que não é complicado aprender a palavra de Deus. Eu te mostro que é mais claro do que a gente imagina, sabe? Às vezes a gente aqui se limita. Só que Deus é ilimitado. Deus é ilimitado, né? Nós temos o grupo, os recados do dia. Nós temos o grupo do devocional no WhatsApp. E o grupo tá no... ali. Eu sempre confundo. Tá na bio, o link tá na bio do meu Instagram. Isso. O link tá na bio do meu Instagram. Então você vai lá, entra no grupo. Já temos mais de 700 pessoas para a honra e glória do Senhor. E é isso, gente. Nós estamos aqui juntos nesse mesmo propósito. Vocês não estão sozinhos. Amém? Eu que agradeço tanto carinho de vocês, tantas mensagens. De verdade, eu não sou capaz de colocar em palavras tudo que eu tenho, todo o carinho que eu tenho sentido por vocês, tá? E isso é o mínimo, sabe? Que eu posso fazer pro Senhor. E eu sou aqui como vocês. Sei muito pouco. Ainda tenho muito que aprender com o Senhor.
Mas é muito bom viver na presença dele. E a gente não pode guardar isso pra gente. A minha Bíblia, quem tá perguntando, ela é da Joyce Meyer. Eu gosto muito dessa Bíblia porque eu gosto de Bíblia molinha, primeira coisa. E ela é uma Bíblia... Ela é uma Bíblia de estudo? Ela não é a Bíblia de estudo mais completa, pra ser mais sincera pra vocês. Porque ela tem algumas colocações, sim, mas não é em toda a Bíblia, sabe? Tem uma Bíblia muito boa. Se você nunca leu Bíblia, se você não sabe por onde começar a ler, uma Bíblia que chama 365. Porque é uma passagem por dia. Então a Bíblia você vai lá, hoje é dia 5. Você lê a passagem do dia certinho. Então é uma passagem por dia. Ela é bem descomplicada para quem quer ler a Bíblia toda em um ano. Nós estamos fazendo isso aqui também, né? Mas nós não estamos seguindo a ordem cronológica. E essa Bíblia, só que essa Bíblia da Joyce Meyer, ela me atende muito, tá? Que Deus abençoe muito vocês. Tô vendo só se tem alguma pergunta. A passagem... a passagem que eu li, o livro que eu li hoje é esse, Uma Vida com Propósito, né? Uma Vida com Propósito. Esse livro é bem famoso e eu recomendo demais que todos leiam, porque a gente vai entender o propósito mesmo das nossas vidas. A Bíblia é essa, da Joyce Meyer. Eu acho que é isso, né? Que Deus abençoe muito o dia, a vida de vocês. Compartilhem, né? Compartilhem se essa palavra edificou o coração de vocês. Eu vou postar no YouTube. Então compartilha, curte, comenta, se inscreve. Para que cada vez mais pessoas... Pose pro print. Nossa, hoje eu tô até com o cabelo molhado, mas tá valendo. Pose pro print. Prontinho, gente. O livro do Dia Pequeno não tá aqui porque eu fui ler ele lá na cozinha. Eu vou tirar a print e vou postar nos meus stories, tá? Mas que Deus abençoe vocês. Gente, me segue lá no Instagram pra gente ficar mais próximo, quem tá aqui no TikTok. Porque lá é mais fácil da gente conversar, tá bom? Hoje eu não vou conseguir colocar louvor porque eu falei demais. E eu vou ter que pegar a estrada agora. Então eu não vou conseguir colocar o louvor. Mas eu tinha escolhido um louvor que chama Que Amor é Esse. Eu vou enviar lá no grupo devocional, porque é maravilhoso, tá bom? Então fiquem com Deus. Amanhã nós não temos live, mas nós estamos juntos, de segunda a segunda lá no grupo devocional. Um beijo, fiquem com Deus. Eu amo a vida de vocês. Que Deus abençoe muito o final de semana de cada um, tá bom? Beijo! Segunda-feira nós estaremos juntos, 8 horas da manhã. Te espero, hein? Beijo!